Boa noite, irmãos. Hoje nós estamos fazendo o 9º estudo a respeito do tabernáculo. Que Deus esteja mais uma vez ensinando a cada coração e a cada mente. Recordando o estudo da semana passada, nós estudamos sobre a bacia de bronze ou pia de bronze, que simbolizava a purificação pela palavra de Deus. A água era símbolo da palavra de Deus. Os sacerdotes, antes de entrarem no lugar santo, o primeiro cômodo do tabernáculo, precisavam lavar as mãos e os pés na água da bacia. E ao lavarem, eles se viam refletidos no interior da bacia, que era espelhado. Isso acontecia todos os dias, todas as vezes, antes deles entrarem no santuário ou no lugar santo. Ensinava que para que os sacerdotes ministrassem perante o Senhor, para que os sacerdotes servissem perante o Senhor, tinha que primeiro sacrificar um animal que morria no seu lugar, no altar de bronze, simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz, que pagou com o seu sacrifício por todos os nossos pecados. E depois ensinava que lavar as mãos e os pés todos os dias simbolizava a purificação diária de pecados que surgem. A água da bacia simbolizava a palavra de Deus que nos purifica quando nos lavamos nela, ou seja, quando lemos, aprendemos e obedecemos. Jesus disse em João 17 o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Também disse em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A água também lembra o batismo com água, que simboliza que a pessoa foi lavada dos seus pecados. O espelho dentro da bacia ensinava que quando lemos a Bíblia, nós nos vemos como Deus nos vê. Nós nos reconhecemos quem verdadeiramente somos. Então, depois que o sacerdote passava pela cruz, o altar de bronze, e passava pela palavra que purifica, a bacia de bronze, então ele tinha autoridade e condição de estar no lugar santo, que era um lugar de serviço, um lugar de comunhão com Deus. Aprendemos com tudo isso que só depois que passamos pela cruz, que nos arrependemos, que aceitamos o sacrifício de Jesus e que conhecemos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, como está lá em Efésios 6:17, conhecemos para obedecê-la, é que podemos servir a Deus. Hoje nós queremos falar sobre o primeiro cômodo do tabernáculo, que era chamado de lugar santo ou santuário. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Êxodo 25, 1 de 23 até 24. Fala sobre os móveis que nós vamos encontrar no lugar santo. Fala sobre um dos móveis, a mesa. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Agora do versículo 29 ao 30, diz assim: também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. Também em Levítico 24, vamos ler dos versículos 5 ao 9. Levítico 24, 5 a 9. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa.
E os porais em 2 fileiras, 6 de cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. E também em Hebreus 9, no versículo 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o lugar santo. E no versículo 6, ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então nós vemos que o lugar santo era um lugar de serviço, onde somente os sacerdotes podiam entrar para ministrar. Em Hebreus 9,6, como nós lemos, está escrito: continuamente entram no primeiro tabernáculo, ou seja, no primeiro cômodo do tabernáculo, para realizar os serviços sagrados. Os israelitas, os demais israelitas, tinham acesso ao pátio só na parte externa. Eles podiam levar ali as suas ofertas para o sacrifício, ali no altar de bronze. Mas a entrada para o tabernáculo era proibida. Para sair do pátio e entrar no tabernáculo, no lugar santo, primeiro passava-se por uma cortina ou um véu, que se chamava cortina exterior ou véu exterior. Era a porta do tabernáculo. E esse véu era mais parecido com o tapete, não era parecido com o véu que a gente tem ideia. E tinha as mesmas cores da porta da cerca, que nós já estudamos, aquelas cores que representavam a Jesus. Dentro do lugar santo, os sacerdotes, devidamente vestidos, ministravam e mantinham ali dentro os móveis. O lugar santo representava um ambiente de oração, de intercessão, de louvor e de adoração. E nós vamos ver isso, nós vamos perceber isso neste estudo e nos próximos, quando estaremos estudando o simbolismo dos móveis, dos objetos usados ali no lugar santo e da localização deles. Tudo possuía um significado espiritual simbólico e apontava para Jesus. Em Hebreus 8:5, nós lemos que eles serviam de exemplo e sombra das coisas celestiais. Haviam no lugar santo 3 mobílias. A primeira era a mesa com os pães da proposição, ou também chamada mesa da presença. A segunda mobília era o altar de incenso. E o segundo móvel, o candelabro. E tudo era revestido de ouro. E hoje nós queremos falar sobre o primeiro móvel, a mesa com os pães da proposição, ou também chamada mesa da presença. Sobre esta mesa, que era toda revestida de ouro e bordada com ouro, ficavam 12 pães. Ficavam também incenso, que era usado como oferta queimada ao Senhor. E ficava um vinho, uma taça com vinho, como oblação. Ou seja, aquele vinho era derramado perante o Senhor como oferta. A mesa com os pães tinha o propósito de estar sempre na presença de Deus. E porque tinha um propósito, ela era chamada mesa da proposição. E porque os pães estavam sempre na presença de Deus, também se chamava mesa da presença. E todo sábado eram colocados os 12 pães sobre a mesa, 6 de cada lado.
que eram comidos pelo sumo sacerdote e pelos seus filhos, que eram também sacerdotes. Eles deviam se alimentar do pão da presença antes de ministrarem diante do Senhor. O que tudo isso ensinava? O que tudo isso nos faz lembrar? Os 12 pães lembravam as 12 tribos de Israel. Era o povo de Deus sempre na sua presença. Lembravam também o maná que caía do céu, com o qual Deus sustentou aquele povo durante toda a viagem no deserto. E apontava também para Jesus, que é o pão da vida. Aquela mesa nos mostrava o cuidado de Deus em providenciar alimento. Alimento natural, material e o alimento espiritual para cada membro do seu povo. O vinho simbolizava o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Em João 6, de 48, versículo 48 e 51, Jesus disse o seguinte: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, como todos morrem. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Jesus está falando sobre a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então nós vemos que Jesus é o alimento espiritual do povo de Deus. O povo que precisa estar sempre na sua presença, se alimentando da sua palavra. E se queremos ter o privilégio de servirmos diante dele, se queremos ter o privilégio de trabalharmos na sua obra, se temos a bênção de sermos chamados por Deus para servi-lo, nós precisamos primeiro nos alimentar de Jesus. Como? Aprendendo e obedecendo a sua palavra. Quem ministra, quem ensina a palavra de Deus, precisa primeiro se alimentar dela. A palavra precisa ser absorvida pelo nosso ser, pelo nosso coração, pela nossa alma. A palavra precisa nutrir a nossa vida, conduzir a nossa vida. E todos nós, de uma forma ou de outra, ensinamos a palavra de Deus o tempo todo. Ensinamos com palavras e ensinamos com o nosso testemunho. Principalmente ensinamos com o nosso testemunho, com o nosso proceder. Se a nossa vida é para a glória de Deus, se somos santuário do Deus vivo, se fomos feitos sacerdotes reais, se fomos feitos por Deus, sacerdotes reais, como está lá em 1 Pedro 1,9, então estamos sempre ensinando a respeito de Jesus. Estamos sempre ensinando a respeito das coisas de Deus. E antes de ensinar a palavra, antes de servir a Jesus, nós precisamos alimentar o nosso coração, alimentar a nossa alma com o pão da vida, com o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus ministrou a ceia aos seus discípulos, ao servir o pão e o vinho, ele estava afirmando que todo o sistema anterior, toda aquela simbologia tinha chegado ao fim. Estava ali começando a nova aliança. Agora ele era o Cordeiro. Ele era o pão da vida. A sua palavra era o alimento que nutre e purifica. O seu sangue derramado era o vinho. Em Mateus 26, nos versículos 20, depois de 26, 28 a 28, nós lemos o seguinte. Mateus 26, 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Versículo 26. Enquanto comiam,
tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nós vemos que Cristo é o Senhor da mesa. Cristo é o Senhor da mesa que tem o propósito de nos alimentar espiritualmente, de prover necessidades materiais, as nossas necessidades, o nosso sustento, de dar a vida eterna. Em Apocalipse 3:20, nós lemos: eis que estou à porta e bato. É Jesus falando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está falando à igreja. Ele está falando aos crentes em Jesus. Ele está falando para os cristãos. Essa igreja, a igreja de Laodiceia, para quem ele diz essas palavras, representa a nossa dispensação, ou seja, o período que estamos vivendo. E o texto diz que Jesus está batendo a porta do coração dos crentes, que ele quer entrar e cear com eles. Em outras palavras, ele quer oferecer a sua convivência. Ele quer ser presente em cada atitude, em cada decisão, em cada pensamento, em cada palavra. Ele quer dirigir a vida da pessoa. Ele quer sentar-se à mesa conosco, para cear conosco. Ou seja, ele quer ter comunhão. Ele quer ter alegria por estar na nossa companhia. E o que nos chama a atenção é que muitos crentes, muitos cristãos, mantêm a porta fechada para Jesus. Mesmo sabendo que ele é o Deus que se fez homem por amor a nós. Mesmo sabendo que ele é o nosso Salvador, que ele é o Senhor da vida. E mesmo assim, com tantos cristãos se recusando a abrirem a porta do seu coração, com tantos cristãos não permitindo que ele entre para ser o Senhor da sua vida, ele continua batendo, querendo entrar, querendo abençoar, querendo ter comunhão. É muito amor. Terminando, o fato de nós termos sido perdoados de todos os nossos pecados não nos isenta da necessidade de nos alimentarmos de Cristo. Ou seja, não nos isenta da necessidade e da responsabilidade de conhecer a Jesus Cristo e as coisas do alto, as coisas de Deus cada vez mais e obedecer esta palavra. E eu quero terminar com João 14:23. É Jesus dizendo, e ele diz o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Que o nosso coração, Senhor, possa estar sempre aberto para o senhorio de Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e pedimos que o nosso coração esteja sempre aberto para te louvar, para te obedecer. Em nome de Jesus, amém.